Fala, meu coach, tudo bem? Olha só, nessa aula eu vou trazer um pouco sobre o Coach Education, ok? Vou trazer um pouco, alguns conceitos, algumas coisas que eu passo dentro da mentoria sobre o Coaching Education, ok? Bom, antes de iniciar qualquer aula, eu sempre trago algum insight. E o insight que eu trago nessa aula é: o segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe. Por quê? Quando você descobre algo que ninguém mais sabe, tudo fica mais claro para você e você pode passar aquela informação com muito mais clareza para a pessoa que está recebendo. Imagina se você soubesse quais seriam os números que iam ser sorteados na Mega Sena. Interessante, né? Então, o segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe. Por isso que eu vivo em constante aprendizagem, ok? Bom, o que a gente vai ver aqui nessa aula hoje? Muito rapidamente eu vou falar um pouco sobre a finalidade do Coach Education, o que é coaching, ferramentas de Coach Education. Vou trazer alguns exemplos. Vou falar sobre o Coach Education curto, sobre o Coach Education longo. Às vezes a gente tem medo de falar a palavra coach, então não fale a palavra coach. Vou dar alguns exemplos de pessoas que tiveram coach e obtiveram sucesso. E vou falar sobre o segredo dos coaches de sucesso, ok? Bora lá? Perfeito. A finalidade do Coach Education é sempre, e quase sempre, 99% eu diria, é vender um processo de coaching. Então, quando você entra no processo no processo de Coach Education, a sua intenção talvez maior seja vender um processo de coaching. Mas é claro, é legal gerar alguns insights? É. Então, alguns insights que eu gero, que eu peço para o meu cliente gerar no seu cliente final, é gerar curiosidade, gerar entendimento e quebrar alguns paradigmas. Mas aí o principal aí é vender processos de coaching. Como gerar curiosidade? Perfeito. Existem pessoas que passam por sessões de coaching e obtêm sucesso muito rapidamente. Então você pode contar um caso de sucesso para seu cliente final. Dar um exemplo, né? Storytelling, contar uma historinha para ele sobre uma pessoa que estava na mesma situação que ele, ou situação parecida, e através do processo de coaching, ele conseguiu sair daquela situação e ir para uma situação muito melhor. Dessa forma você gera curiosidade no seu cliente final. Gerar entendimento. Muitas vezes as pessoas elas não sabem o que é o coaching, como ele funciona, ou tem alguma ideia errada sobre o coaching, acha que coaching é autoajuda, né? Coaching é psicologia. Então, para gerar entendimento, é legal você explicar muito bem dentro do Coach Education o que é coaching, como é coaching funciona. Explica também o que não é coaching. Além de explicar o que é coaching, explica o que não é coaching. Então, dessa forma, você vai fazer um Coach Education para gerar entendimento naquela pessoa. Quebrar paradigmas. Em muitas cidades, e eu dou o exemplo aqui de uma cidade do interior de Minas, o coaching ele está um pouco banalizado. Muitas pessoas acreditam que coaching, além de autoajuda, que coaching não serve, que coaching é muito blá blá blá. Então, elas têm ideias erradas sobre o que é coaching. Então, quando você traz um Coach Education para quebrar algum paradigma, é para trazer mais luz, mais clareza para aquelas pessoas. Então, quebre paradigmas, ok? Livy, como é que eu vendo o processo de coaching no Coach Education? Calma que a gente vai ver mais para frente, tá bom? O que é coaching para você? Então, o que é coaching? Às vezes,
nós queremos explicar o que é coaching para uma pessoa e utilizamos de termos muito técnicos. Por exemplo, coaching é um processo com alma que visa levar o cliente do ponto A ao ponto B. E durante esse percurso existirão processos onde faremos assim análise comportamental, né? Falaremos sobre crenças limitantes, crenças fortalecedoras. É muito termo técnico, a pessoa não entende. Existem pessoas que entendem? Sim, existem. Mas muitas pessoas, nosso cliente final, ele não entende todos esses termos técnicos. Então procure explicar o que é coaching. Primeiro você identifique a pessoa que você está conversando, né? Veja quem que é, estude um pouco a pessoa. A pessoa é uma pessoa mais estudada, é uma pessoa mais humilde. Coloque termos, use a linguagem que seu cliente vai entender. Uma linguagem mais eficaz. Se a pessoa é simples, utiliza de palavras simples. Não queira enfeitar muito o bolo. O bolo já está pronto, tá? O coaching é uma coisa assim maravilhosa. Então, coloque de forma bem básica o que é coaching. Certo? Procure palavras do cotidiano, porque palavras do cotidiano, elas são mais fáceis de serem absorvidas. Quais ferramentas utilizar dentro do Coach Education? Bom, existem muitas ferramentas, mas eu coloquei aqui algumas ferramentas. Resultados esperados é clássico. Então, quando você for apresentar o coaching para uma pessoa e a pessoa perguntar para você o que é coaching, você pode, por exemplo, você já joga resultados esperados na cara dela. Olha só que exemplo legal. Uma vez uma pessoa perguntou: Levi, o que é coaching? Em vez de eu responder, eu voltei a pergunta. Eu falei: Marcelo, o que você faz hoje e o que você quer fazer daqui a 10 anos? Então eu usei um pouco dos resultados esperados em uma pergunta. O Marcelo falou para mim: olha só, Levi, hoje eu sou coordenador de banco e daqui a 10 anos eu quero ser no mínimo gerente. Na verdade ele falou 5 anos. Aí eu falei: perfeito, Marcelo. Então o coaching é uma ferramenta que vai te gerar esse resultado que você espera. Em um prazo muito menor. Quer saber como? Legal, quero. Segunda-feira eu tenho um horário livre aqui, ó, das 15 às 16. Passa no meu escritório que eu vou te falar como é que você vai conseguir alcançar o seu resultado em menor tempo, com mais performance, de uma maneira bem simples, rápida e eficaz, ok? Perfeito, Levi. Show de bola. Então percebe que eu utilizei resultados esperados para explicar o que é coaching, para gerar curiosidade do meu cliente. Ele ficou curioso, aceitou a proposta e foi até meu escritório e eu acabei fechando esse cliente. Perdas e ganhos. Você pode utilizar perdas e ganhos no Coach Education? Sim. Então, você pode colocar de cara já, por exemplo, perguntar para o seu cliente o que ele está perdendo não fazendo o seu processo de coaching e o que ele estaria ganhando se ele fizesse o processo de coaching com você, que você acabou de explicar, por exemplo. Ensaio mental. O ensaio mental a maioria dos coaches utilizam, tá? Mas eles utilizam de uma maneira errada. Então, não force seu cliente a fechar um processo de coaching, tá? Então, a palavra mágica do ensaio mental é imagine. Depois que você verificou o resultado do seu cliente, eu quero ser gerente daqui a 10 anos. Legal. Marcelo, imagina que você fez esse processo todo em um ano, né? Você fez a sessão de coaching comigo, durou 3 meses e tal, você descobriu como é que você pode chegar lá mais rápido. Então, imagina que você começou o processo de coaching hoje, trabalhamos 10 sessões, e durante essas sessões descobrimos coisas muito profundas sobre você. Criamos um planejamento, você seguiu esse planejamento, e no dia 10 do ano seguinte, né? Então coloca sempre um ano para frente, se ele quer um ano, você coloca um ano. Então no dia 10 de 10 de 2018, 2019, não sei,
você conseguiu alcançar o seu objetivo. Quanto mais você especificar o ensaio mental, vai ser legal. Como você já perguntou o resultado que ele espera antes, tenta entrar o máximo no resultado que ele espera. Porque é o resultado que ele espera que você vai usar no ensaio mental. Ok? Roda da vida. A roda da vida é muito interessante. Então, uma certa vez o cliente perguntou para mim: Levi, o que é coaching? Eu retruquei a pergunta novamente. Eu nunca respondo de primeira, eu sempre retruco a pergunta. Desse cliente eu falei: Paulo, olha só. Todos nós queremos mudar algo em nossa vida. E esse algo que mudamos é em uma área específica, certo? E quando nós progredimos nessa área específica, todas as outras áreas da nossa vida, elas dão um up tremendo. Qual que é a área da sua vida que você quer melhorar? E essa área vai impactar todas as outras áreas. Pensa aí e me fala. O Paulo falou: Levi, olha só, meu relacionamento. Se eu tiver um relacionamento sadio, um relacionamento melhor, todas as outras áreas da minha vida estarão muito melhores. Perfeito. Eu explorei isso nele e acabei fechando o processo de coaching com ele. Eu usei a roda da vida, entendeu? Visualização guiada. Muitas pessoas elas têm dúvidas sobre visualização guiada e ensaio mental. Eu vou tirar essa dúvida agora, ok? Ensaio mental você pede para a pessoa imaginar. Então imagine tal. Na visualização guiada, você está falando que a pessoa está fazendo. Então você está dando os passos certinho. Então perceba, essa visualização guiada você vai colocar justamente o que o seu cliente falou que queria que acontecesse e no prazo que ele falou que queria que acontecesse. E pessoal, não é que você vai pegar o papel e vai fazer todas essas ferramentas com o seu cliente ali na sessão matadora. Não! Você vai apenas usar fragmentos de todas essas ferramentas. Resultados esperados? Pega um pedacinho ali. Não precisa pegar papel, não, faz de mente mesmo, de memória. Lembra um pouquinho como é que funciona os resultados esperados e faz com ele ali, rapidamente. Um fragmento, uma pequena coisa. Modelo ideal. Modelo ideal e modelagem, eles estão muito ligados. Então, sempre quando eu pergunto para alguém o que ela quer, ela acaba me falando e eu sempre pergunto: existe uma pessoa que conseguiu alcançar o resultado que você quer no tempo que você quer? Eu chamo de modelo ideal, né? Uma pessoa que tem o modelo ideal que eu quero seguir. Ela me fala: sim, existe sim. Então, depois que eu verifiquei o modelo ideal dela, é a Maria lá do RH e tal. Ela fez isso em tanto tempo e eu gostei muito. Perfeito. Então, quando ela me dá o modelo ideal, eu já dou a modelagem. Legal, o que você acha que a Maria fez para alcançar esse resultado no tempo que ela alcançou? A pessoa me fala: eu acho que ela fez isso. Show de bola. É só modelar agora a Maria. E os resultados que a Maria teve, você vai ter, só que em tempo muito menor. Trabalhar em alta performance. Ficou claro até aqui? Se tiver alguma dúvida, você comenta abaixo nos comentários aí. Deve ter bastante comentário. Deixa comenta aí que eu respondo, ok? Exemplos. É muito bom você ter exemplos, né, de coaching que você fez, que um amigo seu fez, que alguém fez. Então, se a pessoa te procura para um concurso público, um coach para concurso público, é legal você ter um exemplo, né? Os exemplos, eles funcionam muito melhor do que técnicas de vendas. Então tenha sempre exemplos para contar. Emagrecimento, por exemplo. Se você tem um exemplo de uma pessoa, um case, e esse case é de sucesso, e você sabe que a pessoa que você está falando, ela quer um processo de emagrecimento, então é só você colocar o exemplo para essa pessoa. E lembre-se, coloque sempre o exemplo com ensaio mental, com visualização guiada, né? Algo desse tipo. Existem vários exemplos e eu sempre no começo, eu lembro que eu pegava exemplos de outras pessoas, né? Então eu pegava exemplos, por exemplo, do Jerônimo Thelmy. Então
O Jerônimo Telmo, ele conta muito alguns processos que ele trabalhou, então eu pegava esses exemplos e utilizava, e utilizo até hoje também. Existem muitos exemplos: produtividade, exame da OAB, relacionamento, liderança, mudança de emprego, mudança de cidade. Tenha sempre exemplos para contar. Essa técnica de contar exemplos, contar histórias, contar cases se chama storytelling, tá? Eu utilizo muito essa técnica em tudo. Então, use o storytelling para fechar processos de coaching. Coach Education curto. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o tempo que você vai utilizar para fazer esse processo de Coach Education. Você tem que adaptar o seu Coach Education para várias situações. Situações onde você tem um tempo muito pequeno e situações onde você tem um tempo maior. Então, o Coach Education curto você pode utilizar no elevador, numa conversa rápida, para gerar curiosidade ou até numa conversa informal. Então, você está no elevador e a pessoa te pergunta o que é coach. Você pode utilizar, por exemplo, a roda da vida. Paulo, existe sempre uma área da nossa vida que alavanca todas as outras. E essa área pode ser trabalhada. Qual que é essa área da sua vida hoje? Eu acho que é financeira, perfeito. Se você trabalhar a área financeira, você acredita que vai trazer resultados em todas as outras áreas? Sim, acredito, perfeito. Então o coaching vai fazer você alavancar essa área e fazer com que as outras áreas também sejam alavancadas através de um processo, tal. Aí você explica conforme o seu cliente. Se é um cliente mais humilde, mais simples, você explica de forma simples. Se é um cliente que tem um entendimento maior, você coloca termos técnicos, tá? Até para endossar um pouquinho, colocar uma cereja do bolo ali no Coach Education. Ok? Na conversa rápida, a mesma coisa. Para gerar curiosidade, já expliquei. Então, conversa informal, a mesma coisa. Coach Education longo. O Coach Education longo você vai utilizar no início de processo de coaching, onde você tem que explicar tudo. Explicar o que é coach, explicar o papel do coach, explicar o papel do coach, a interação que eles vão ter, o que vai acontecer nas sessões, quais são os resultados que você vai trazer para a vida da pessoa. Fazer Coach Education longo com pessoas interessadas. Se a pessoa está interessada, explora bem o Coach Education. Mesma coisa, explora bem, vai fundo. Utiliza o máximo de ferramentas que você conseguir utilizar. Em palestras, é legal colocar em palestras? E eu coloco em palestras. Então, se eu tenho 2 horas para palestrar, eu tiro ao menos 15 minutos para falar um pouco sobre coaching, e coloco o Coach Education ali dentro da palestra. Em cursos diversos, tá dando um curso de liderança, um curso de relacionamentos, um curso do que seja. Então, coloque o Coach Education longo dentro desse curso, certo? Explore a sua criatividade. Dessa maneira você vai ser muito eficiente. O medo da palavra coach. Nos dias atuais, o coach está sendo banalizado um pouco. Muitos profissionais acabam se identificando como coaches sem a devida preparação e acabam comprometendo essa linda profissão. Algumas pessoas do marketing multinível, Rinode, Mary Kay, acabam se identificando como coaches. E algumas dessas pessoas elas não têm formação. E quando ela trabalha ali um cliente, etc., isso acaba queimando muito a profissão, porque aquele cliente passa por um processo, por algumas ferramentas que a pessoa não está capacitada, não sabe quais sentimentos, não sabe o que está gerando naquele cliente, acaba trabalhando a ferramenta de qualquer jeito, e acaba queimando aí a profissão coach. Então tenha sempre cuidado, se você é um profissional formado, tenha sempre cuidado em explicar sua formação para o seu cliente, explicar como é que você fez, tudo que aconteceu, mostrar seu certificado, é interessante também, mostrar que você é afiliado a uma associação, a uma escola, algo do tipo. Então explore o máximo suas qualificações para que seu cliente tenha certeza de que você é um profissional qualificado.
esses aqui são alguns exemplos de algumas pessoas que tiveram muito sucesso e tiveram um coach ao lado acompanhando. Steve Jobs, todo mundo conhece, nem precisa falar, né? Essa figura aí revolucionou o mundo, mudou a forma de como nós pensamos, né? De como nós utilizamos um computador, um smartphone hoje, um celular. Ayrton Senna, uma pessoa fantástica. Teria o que falar de Ayrton Senna, né? Uma pessoa fantástica que teve um sucesso aí muito longo, né? E após que por muito tempo ele vai ser lembrado, ele será lembrado. E Michael Jordan, né? Michael Jordan, ele veio de uma superação muito grande. As pessoas falavam que ele não era um bom jogador, que ele nunca ia ter sucesso. E ele mesmo fala que ele errou muito, né? E que o sucesso dele foi por causa dos erros que ele cometeu. E com os erros ele aprendeu muito e aprendeu a como colocar uma bola na cesta com maestria. E essa parte aqui azul que não tem ninguém, talvez seja a sua foto que possa estar aí um dia. Pense sobre isso, ok? E novamente, o segredo do sucesso, o segredo dos coaches de sucesso é saber algo que ninguém mais sabe. Se você tem informação que ninguém mais sabe, você provavelmente vai ser uma pessoa de sucesso. Porque você bolou algo diferente, você está fazendo algo diferente pelo seu cliente e pelo mundo. Perfeito? Tá aqui meu site, tá aqui no final, tá aqui meu contato, meu telefone. Se você quiser entrar em contato, entre em contato comigo. Esse número que tá aqui na tela é meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo, falar, perguntar se tiver dúvidas. Pode comentar abaixo do vídeo. Eu sempre respondo todas as dúvidas, né? Se tiver curiosidade, entra no meu canal também. Vou deixar o endereço do canal aí no final depois, nos comentários, né? Logo abaixo do vídeo. Deixa o endereço do meu site também. O que é muito bacana, né? Em qualquer tipo de interação, em qualquer tipo de conversa, é você analisar o perfil comportamental do seu cliente. Se seu cliente é uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais cautelosa, uma pessoa influente, uma pessoa dominante, é legal você identificar isso, sim, porque você vai identificar como conversar com seu cliente de forma muito mais eficaz. Um exemplo que eu sempre dou é, se a pessoa é dominante, numa conversa você não pode ser dominante. Você tem que ser mais calmo, mais tranquilo, né? E muitas vezes você tem que ser dominante também para você competir na conversa com ela. É interessante saber tudo isso? É. Porque você cria um rapport muito maior com seu cliente. Então, aprenda a fazer análise comportamental do seu cliente. E se você quiser uma análise comportamental gratuita, entre no meu site www.procoach.com.br e lá você pode adquirir uma análise comportamental sua gratuita, para você entender como é que a ferramenta funciona, certo? Muito obrigado, espero que tenha passado conhecimento para você aqui e que você pegue esse conhecimento e trabalhe da melhor forma possível. Até a próxima aula.